Eu usei há pouco tempo o pseudo-seletor hover mesmo, para fazer, como é que fala? A mudança de cor de botões que estavam na minha aplicação. Legal. Então você vai me ajudar hoje na aula aqui, porque aí eu gravo e depois eu mando para as meninas, né, para elas assistirem. Então, Tá o que nós certo. vamos ver hoje, né? Seletores, classe e o ID. Definir seletores para elementos de HTML. Seletores, já sabemos como modificar o elemento HTML com o CSS. Então, HTML aí nós temos o título H1 e para modificar vamos utilizar o CSS H1. Aí vamos mudar a sua cor, né? E colocamos o atributo color e a cor que nós vamos alterar para o vermelho, red. Aí nós temos aqui o CSS seletores, né? O hashtag id, né? Selecione um elemento HTML para ser modificado no CSS e deve ser usado apenas uma vez por página. Então nós temos aqui a estrutura de uma página, né? Nós temos aqui, ó, HTML, o id, aí title, seletores, o body, que é a parte que aparece, né, na nossa página em si, com o título H1, o que é o HTML. Aí, para a linha 2, H2, colocamos o id igual, entre aspas, substitulo A e substitulo B, parte 01, parte 02. E colocamos no hashtag substituí-lo A para coloração azul e o B para coloração vermelho. Aí o seletor .class, né, o .class seleciona um grupo de elementos HTML que recebem as mesmas propriedades. Então, nós temos ali class igual a títulos, aí nós temos os títulos histórias e versões, e lá no CSS, quando a gente coloca ponto títulos entre chaves font size 30 pix, vai ser o tamanho do título. Então, o que aprendemos hoje, seletor hashtag id é exclusivo e utilizados apenas uma vez por página. O seletor .class é exclusivo e agrupa elementos para receber as mesmas propriedades. Aí ele pede aqui, ó, no arquivo index.html, temos uma página HTML estruturada. Vamos adicionar uma identidade ao primeiro parágrafo para fazer alterações que não afetem todos os parágrafos da página. No arquivo index, nós vamos adicionar o id, entre aspas, principal, ao primeiro parágrafo, abaixo do H1, e no arquivo style.css, seleciono o id hashtag principal e forneça algumas propriedades. Então, a gente vai digitar hashtag principal, abrir as chaves, color, gray, font size 20 pixel, line right 24 pixel. Então, abrindo aqui, ó, o index, nós já temos aqui um código, né, pré-montado, doctype HTML, HTML lang. Nós temos aqui o add, meta starchat UTF-8, o meta name viewport, content, algumas definições. Aí nós temos aqui o título, né, CSS seletores, e dentro do body nós temos aqui a H1, CSS seletores, e nós temos aqui o parágrafo. Uma regra do CSS é um conjunto de ordens que se aplicam a uma tag selecionada com a finalidade de mudar sua aparência. Nós temos aqui o recurso do image, alt, regra. Então, tudo isso aqui vai estar no red, né? Aqui está no fast red. O main, eu tenho que seção H2, o seletor id.
O seletor.id define um elemento HTML que será modificado com CSS sem afetar outros elementos com a mesma tag. O seletor.id fornece um nome próprio para o elemento e só pode ser utilizado uma vez. Temos aqui o fechamento da uma secção, vamos ter uma segunda secção aqui, o setor class. O seletor class define um grupo de elementos HTML que recebem as mesmas regras do CSS, pode ser utilizado quantas vezes for necessário. Fechamento do parágrafo, fechamento da seção, do body do HTML. Isso nós vimos aqui, ó, e executar. Como nós não fizemos nenhuma, vai aparecer esse erro. E olha só como está aparecendo, né, sem as modificações. Eu tenho aqui, ó, CSS seletores, uma regra de CSS é um conjunto de ordens que se aplica a uma tag selecionado com a finalidade de mudar sua aparência. Então, nós temos aqui o seletor H1, a declaração, né, aquela imagem, né, que aparece, né, essa aqui é a imagem, produzir. Aí temos aqui o segundo parágrafo, né, o seletor id e o seletor class. Aí nós temos aqui, para ver, lembre-se de adicionar o id igual ao principal, o primeiro parágrafo, lembre de fornecer as propriedades sugeridas. Então, a gente vem aqui, temos aqui o style, aí ele pede para nós adicionarmos, né, no arquivo in selecione id principal ao primeiro parágrafo, abaixo do H1. Então, vamos pegar isso daqui. Vamos por aqui. E no baixo aqui do H1. Aqui, para a gente colocar no HTML, o id é um atributo e deve ser adicionado dentro da tag do elemento. Então, nós temos ali, ó, no arquivo index, adicione o id ao primeiro parágrafo. Então, a gente vem aqui, me ajuda aí, ô Jonathan, a gente vai colocar o id igual, abre aspas duplas e coloca principal. Muito bem, isso mesmo. Então, a gente já colocou aqui, né, hashtag principal, style, e nós vamos modificar apenas o primeiro parágrafo, abaixo do H1. É o que ele está falando aqui, ó. No HTML, o id é um atributo e deve ser adicionado dentro da tag de abertura do elemento. Então, lembre de adicionar o id principal, né? Id principal, primeiro parágrafo, lembre de fornecer as propriedades sugeridas no CSS. Então, vamos executar para ver o que acontece. Muito bem, agora conseguimos alterar. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Observe que alterou a coloração, né? A gente percebe que ficou cinza claro, né? Os outros, ó, observe que permaneceu a mesma coisa. A imagem ali está ali aparecendo, né? Aqui image src, né? Abaixo do parágrafo. Então, nós temos aqui, ó, abaixo do parágrafo, temos essa imagem. E a gente vê... Opa! Então, a gente tem aqui a alteração. Adicionamos aqui o id principal. E aqui colocamos no arquivo style a configuração. Muito bem, Jota. Vamos agora para a atividade 2. Lá no arquivo index.html, uma sugestão, sempre na sua página principal, eles orientam você nomear ela como index.html, porque quando a gente passar a nossa página lá para o root rib lá, eles leem melhor o arquivo quando está com essa nomenclatura, por isso que eles colocam nomeia a primeira página como index.html. Então, temos uma página... Pode falar. Falando nisso, licença, no GitHub, eles vão
dar uma aula de como funciona o GitHub, porque eu nunca usei e eu não entendo direito como é que ele funciona. Não, Eu já gente, tentei entender, mas ele é meio complicadinho. Pra mim, eu acho que... o material que eles forneceram, aí a gente dá uma olhada. Eu também tenho um pouco de dificuldade, você tem que fazer um cadastro, aí tem determinada área lá para postar os arquivos, né? Todos os arquivos utilizados na sua montagem da sua página, você tem que fazer o upload para o GitHub. Aí todo o seu arquivo vai estar na nuvem, né? Aí vai gerar a página, aí com aquele link a sua página vai conseguir ser aberta. Nossa, que legal. E sem precisar pagar provedor, né? Se você fosse ter a sua página, você precisaria pagar uma taxa, né? Para Sim, verdade. a empresa. Então, na atividade 2 aqui, ó, vamos adicionar uma classe para alterar elementos que desejamos agrupar para receber as mesmas propriedades. No arquivo index.html, adicione aos elementos h2 a classe igual verde. No arquivo style.css, selecione a classe ponto verde, altere suas propriedades. Então, ponto verde, a gente vai alterar o seu background color, né, seu plano de fundo, vai ser light green. Border radius, né, que são as suas bordas, vai ser 8 pixels. E o padding, que é a forma da imagem do botão, a gente também vai colocar 8 pixels. Então, a gente seleciona aqui a nossa HTML principal, né? Aqui a gente já colocou a alteração do primeiro parágrafo. No style, aqui é aquela nossa alteração. E agora a gente vai vamos adicionar aos elementos H2 a classe verde. Então a gente vem aqui, H2. A gente vai lá adicionar, né? Aqui, elemento H1, H2. Adicionamos o elemento class verde. Aqui também, né? Beleza. Nos nossos H2. Agora, a gente vai lá no Style. Vamos pegar aqui ponto verde, né? A classe verde. E vamos aí adicionar. Então, light green, radio. Ele dá uma dica. No HTML, classe é um atributo e deve... Aqui está errado, né? Tá, o verbo de ligação o verbo ser, né? Mas o e deve ser adicionado dentro da tag de abertura do elemento. Então, isso é importante. Então, vamos aqui executar. Muito bem, agora atingimos, né? Então, vamos lá. A primeira alteração, né, do primeiro parágrafo. E olha só que legal aqui nos títulos H2. Nós mudamos a cor de fundo, né? Agora está esse limão, né, verde limão. Temos também aí essa delimitação e a forma também do pad, né, que é meio arredondado, né, que aqui não forma um ângulo de 90 graus. Então, um recurso para você tornar a sua página mais atrativa, né? Vamos ver aqui, ó, seletores id e class. No nosso site, podemos encontrar vários elementos como títulos, parágrafos e listas. Até agora, se quiséssemos modificar algum elemento do nosso HTML, teríamos que acessar o CSS e usar um seletor de tags. Mas, e se eu tiver elementos iguais no meu site e quiser agrupá-los ou separá-los individualmente?
Imagine que temos um site de filmes, onde encontramos um catálogo grande de filmes, cada um com sua imagem e seu título correspondente. Nesse caso, todas as legendas seriam o H2. Agora, vamos imaginar que queremos modificar apenas o primeiro H2. Se aplicarmos uma regra CSS ao H2, todas as legendas ficarão vermelhas. E não é isso que queremos que aconteça. Para modificar um único elemento, usamos um seletor que permita pegar um elemento específico sem afetar os demais. E como isso funciona? Primeiro, tenho que ir para o HTML e indicar qual é o rótulo que quero modificar. Se eu quiser mudar apenas a cor da primeira legenda, tenho que adicionar o atributo de classe a primeira H2 antes de terminar a tag de abertura. E colocar entre aspas um nome que identifique como eu quero modificar o seletor, que aqui deve ser escrito da seguinte forma: class equal e entre aspas estreia underline filme. Assim, fazemos com que o H2 mude o seu nome. Ele não será mais chamado de H2, agora ele é chamado de estreia underline filme. Então, para modificá-lo em CSS, eu seleciono colocando um ponto e o nome que eu dei, que nesse caso é um filme. Abrimos a chave e definimos a propriedade da cor e o valor líquido para alterá-lo. Dessa forma, conseguiremos modificar apenas uma H2 colocando a classe. O atributo de classe pode ser repetido em mais de um elemento. Por exemplo, eu posso colocá-lo no terceiro H2 e em um parágrafo. Isso seria assim, para podermos agrupar elementos usando classe. Há também outro seletor que serve para individualizar elementos, o ID. Funciona de maneira muito semelhante à classe. Primeiro, você deve atribuí-lo no HTML. Agora, eu quero mudar a cor da fonte apenas no segundo H2. E o que precisamos fazer é colocar na tag de abertura deste H2 o atributo ID igual o nome do arquivo que você deseja colocar entre aspas, que no meu caso será segundo título. Agora, devo chamá-lo no CSS para modificá-lo. Isso está sendo escrito assim: hashtag, o nome que colocamos, as chaves e a propriedade que queremos modificar. Mas preste atenção, o ID só pode ser usado uma vez com esse nome. Ele não pode ser usado para agrupar elementos. Assim, podemos dar estilos diferentes aos elementos do HTML, ou agrupá-los, ou individualizá-los. Ok. Então, vamos para o módulo seguinte, que é o CSS pseudo seletores, né? Licença. Depois não, Jota. Eu acho legal dar um ênfase sobre na forma de colocar cada um dos seletores no CSS. Que eu já errei, eu acho que eu já errei bastante com isso. Que às vezes eu colocava um ID para uma tag e dentro do CSS eu colocava ela como uma classe. Aí não funcionava e eu ficava perdido porque eu continuava, não via meu erro, acabava que eu continuava sem ver o meu erro e só depois que eu ia ver meu erro e já estava tudo complicado, tinha muita coisa. E outra coisa que eu dou uma dica é a organização no CSS. Nessa aplicação que eu fiz na NLW, eu tive muito problema com a organização e eu digo que é muito importante ter organização dentro do CSS. Até pelo nome mesmo do efeito cascata, você pode, sei lá, dar uma pesquisada e ver por que se chama assim. Tipo, ela forma um efeito cascata sim, mas existe uma organização toda por trás disso. E eu me confundi muito com isso. A dica é mantenha seu CSS organizado que você vai ficar bem melhor, tanto para arrumar ele mais tarde, quanto para você continuar configurando a sua página. Vai ser bem melhor. Obrigado aí pela partilha aí, Jonathan, porque realmente, como você está aí manuseando, testando, você tem condições até de identificar melhor, né, as falhas. E é o que eu digo, não tem medo de errar, porque realmente dentro da área, seja da programação, seja da robótica, seja em qualquer área do conhecimento, a gente tem que colocar a mão na massa, errar, para a gente ver o que a gente precisa tá melhorando. Mas é isso aí, eu agradeço aí sua partilha.
Vamos aí então, CSS pseudo-seletores, o que vamos aprender, né? Nós temos aqui pseudo-seletores. Pseudo-seletor, um pseudo-seletor CSS é uma palavra-chave que se anexa aos seletores e que especifica um estado especial do elemento selecionado. O que quero modificar? Então nós temos ali o seletor, hover, quando quero que se modifique a propriedade e o valor. Então, pseudo-seletores, eu tenho aqui o meu parágrafo, observe que eu estou aqui no CSS, né? Então, parágrafo, eu vou alterar a sua cor e o seu plano de fundo, background color origin, aí vai aparecer essa imagem, né? Vai aparecer aqui o plano de fundo em laranja e a cor do texto é vermelho. E quando eu coloco aqui, né, que é o pseudo-seletor, né, o parágrafo, hover, color blue, background color green. Ou seja, na sua página, quando a cor normal é essa, né, plano de fundo laranja, o texto em vermelho, mas quando você está lá andando na página, aí nesse botão, nesse parágrafo, você passa o mouse, ele vai mudar de cor. Aí ele vai se transformar, ele vai mudar a cor para verde, o plano de fundo, e a letra para azul. Por isso que fala que é um pseudo-seletor. Então, o que aprendemos é modificar estados de elementos por meio do uso de pseudo-seletores. Então, a gente coloca o hover e a cor que a gente vai alterar. Vamos conhecer um novo elemento de CSS chamado pseudo-selector. Este elemento nos permite controlar eventos especiais de um seletor. Geralmente são aplicados sobre um seletor já existente. Para formar um pseudo-selector, podemos utilizar uma classe, um ID ou uma tag seguida por 2 pontos e o nome do pseudo-selector. A forma de escrever o código é essa. Existem muitos pseudo-seletores, mas, por enquanto, vamos aprender a utilizar o pseudo-seletor hover. Hover aplicará um estilo que só poderá ser visto ao passar o cursor do mouse sobre o elemento que marquemos. Por exemplo, se queremos passar o mouse por um de nossos parágrafos e que ele mude de cor para vermelho, o primeiro que vamos fazer é colocar uma classe ao nosso parágrafo. Depois da nossa folha de estilos, vamos chamar esse parágrafo segundo do pseudo-seletor, que vamos usar neste caso, hover. E depois, a mudança que queremos que aconteça quando passemos o mouse por cima desse elemento, com esse pseudo-seletor, podemos aplicar efeitos em tags do nosso site e fazer com que ele seja mais dinâmico. Ok. Na atividade 1, no arquivo style.css, vamos mudar o status de um botão ao passar o mouse sobre ele. Então, selecione o id hashtag btn, muda a cor, usando o pseudo-seletor hover, altere o background color para vermelho quando o evento houver o hover acontecer. Saiba mais, experimente usar a propriedade transition no elemento âncora para realizar a transição de cor mais suavemente. Aí vamos utilizar ali a transition background 0.5 segundos. No exemplo acima, a propriedade background color do elemento âncora vai demorar 0.5 segundos para acontecer. Não existe espaço entre o seletor, entre aspas, 2 pontos, e o pseudo-seletor hover. Então, nós temos aqui nossa página, title, botões, aqui, red,
Aí nós temos uma divisão, né? Nós temos uma div, temos H2 botão 1, este é apenas um botão simples que não possui nenhum efeito especial. Aí nós temos aqui o elemento A, né? Botão 1, H2, botão 2, é um botão que de cor quando passamos o mouse, e Red, BTN muda a cor, botão 2. Se nós executarmos aqui, o que vai aparecer? Então nós temos aqui o botão 1, este é apenas um botão simples que não possui nenhum efeito especial, e aqui o botão 2, que muda a cor quando passamos o mouse. Lembre de usar o seletor, hashtag BTN muda a cor, over para alterar o background do botão 2. Então nós vemos aqui. Ô Jonathan, aqui como que a gente vai fazer? Eu fiz da seguinte forma. Primeiro eu fui no index.html e eu vi onde que está o btn muda cor. Que, sei lá, eu fiquei curioso para saber que parte da minha aplicação que ia mudar. Sim, essa parte, a parte do A. Então, agora você vai no Style CSS. Você vai eu comecei por organização. Eu comecei colocando o A e modificando ele, colocando primeiro o Transition. Eu não coloquei 0.5 porque eu fui testando os números de 5 até 0, que no caso, né, nenhum. E eu fiquei mais confortável com o 2. Você pode testar depois, se você quiser, primeiro colocando 5 e depois colocando 2. Certo. Porque eu me senti mais confortável colocando o 2. Aí você vai usar agora, você vai escolher o ID, você vai colocar hashtag btn-muda-cor. Aqui, né? Uhum. Vai colocar 2 pontos, hover. E vai abrir dentro daqueles... Eu não sei direito como significa esses negocinhos depois do hover. Eu esqueci o nome deles. Essas aqui são as chaves. Você vai ver isso matemático. Sim. Dentro das chaves você vai colocar... Calma aí. Você vai colocar background traço color, 2 pontos, red, ponto vírgula. Assim, quando você passar o mouse em cima, o hover vai ativar e sua aplicação vai ficar da cor vermelha. No caso, o botão lá, que é o que vai mudar de cor. Botão 2, né? Temos de usar o seletor, hashtag, botão 2 para o red. Então, vamos... A gente percebe também que tanto o CSS quanto o HTML existe uma coisa muito importante que é a semântica. Então a gente tem que ficar sempre prestando atenção em pequenos detalhezinhos assim na forma de escrever. Por exemplo, o espaço que você acabou de dar. A gente tem que sempre estar dando atenção para isso. Mudou, né, a cor. Então você percebe sim. que dá um espaço aqui, hashtag btn muda a cor, 2 pontos, over, tudo junto. Aí depois que abre aqui as chaves, coloca a propriedade que você vai alterar. Beleza. Eu costumo pensar que um site, uma página, uma aplicação é que nem um prédio de uma coluna só. Se você passa um pouquinho menos de massa, ele cai. Você tem que resolver deixar tipo a coluna perfeitinha, senão tem uma grande chance da sua aplicação cair. É verdade. Ó, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Não fez as modificações. O senhor esqueceu de executar a resposta. Vamos ver aqui. Que erros foram encontrados. Lembrar de usar o seletor. Já terminou com isso? Já? Deixa eu colocar junto. O senhor colocou ID atrás, não pode.
tanto o ponto quanto a hashtag. O ponto significa a classe em si e a hashtag significa o ID. Então, quando você coloca a hashtag, você automaticamente está colocando que o BTN muda a cor é um ID. Aí, então você tinha colocado ID BTN muda a cor. É verdade. Vamos ver agora. Ah, legal. Ah, olha que bacana. Aqui não está alterando, né? E aqui Uhum. altera aqui para vermelho, né? Bem Se o interessante. senhor quiser testar o 0.2, eu Ah, não vamos sei porquê, mas eu me senti muito mais confortável com o 0.2. 0.2. Aham. Aqui, botão 1. É mais rápido, né? É, ele tem o tempozinho, mas ele é um pouquinho mais rápido. Eu acho que o 0.5 dá uma esperadinha demais, assim. Eu me senti mais confortável com o 0.2. Mas depende muito, né? Depende muito da pessoa, de pessoa para pessoa. Sim. Não, bacana. Ah, eu fiz uma coisa bacana no CSS Seletores. Sabe a parte do, eu acho que é H2 que a gente muda? Sim. Então, aquela parte que fica cinza que a gente usou o ID, a gente usou o ID para mudar somente a cor dele, eu coloquei um hover nele para que quando a gente passasse o mouse em cima ele ficasse verde. Eu quis brincar um pouquinho. Não, mas a ideia é essa mesmo, está corretíssimo. É isso mesmo. Agora eu vou ver se eu libero aqui para vocês. O segundo, Vamos ver aqui. Agora tem um grid, navegação e já o projeto integrador. Ah, modelo caixa aqui. Alterar. Alterar. E aqui, alterar. Alterar. Então já liberei então esses dois módulos aqui, né? O modelo de caixa e o CSS Grid. eu tava olhando o DevTools da página da Digital Studio e eu fiquei impressionado porque é muito complexo. Você vê que é um nível muito assim. Se você for na página inicial da DH Studio, onde a gente vai escolher os módulos para entrar mesmo, se você apertar F12 ali, você vai ver que é toda uma estrutura gigantesca, tudo muito bem configurado. E você fica pensando, nossa, caramba, tem coisa ali que você não consegue nem entender direito. Você fica olhando assim, fica tentando entender, mas não dá. É um nível muito avançado. Só que um dia a gente vai entender, um dia a gente vai chegar, vai olhar e, não, já sei o que é isso, já sei do que está se referindo. Olha aqui, ó, as atividades, né? O Jonas, você está de parabéns aí, ó, tá em dia. A Lara precisa botar as coisas em dia, tá faltando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete atividades. A quarta ela precisa fazer de novo, né? Enquanto a vermelha que tá errou, né? E, Uhum. e laranja está parcialmente certo, o verde está ok. E a Maria Raquel, que só fez atividade um, ver o que está acontecendo com ela para fazer. A gente precisa conversar com elas para tentar entender, né? Tá? Às vezes elas estão passando por algum problema ou alguma dificuldade, e é legal a gente conversar para tentar entender ou tentar auxiliar É, elas o máximo que puder. não, com certeza. Parar aqui a apresentação. Ah, deixa eu mostrar um vídeo para você, já que está estudando. Deixa eu compartilhar aqui novamente. É que o cientista
apresentar agora. Para mim aqui o senhor tinha saído e entrado de novo. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu mostrar aqui para você. Um colega, um professor amigo meu que me mostrou, encaminhou um vídeo, achei bem interessante. E como você vai fazer o vestibulinho, acho que é bem interessante. Cadê aqui? Aqui, ó, filmando a velocidade da luz a 1 trilhão de frames por segundo. Salve, rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver as duas coisas que vocês mais me pedem desde o começo desse canal, mas a minha super câmera lenta não é capaz de filmar coisas tão rápidas, que é o vidro quebrando e a velocidade da luz. O vidro quebra a mais de 5.000 km/h e a velocidade da luz são 300 milhões de metros por segundo. Estava fazendo umas contas e se filmasse a velocidade da luz a 6.000 frames por segundo, que é a velocidade que a gente já consegue enxergar um projétil de uma arma de fogo relativamente lento, se a gente fizesse uma filmagem a essa velocidade em um único quadro, ou seja, uma única foto das 6.000 tiradas em um segundo, a luz ia percorrer 50 quilômetros. 50 quilômetros, e aqui da minha casa, São Paulo capital, para o Guarujá, em uma única foto, um único frame. Então é impossível captar a velocidade da luz com a nossa câmera, e para isso tem uns cientistas malucos aqui que desenvolveram uma super câmera lenta que filma a 1 trilhão de frames por segundo. E no vídeo passado que eu comentei sobre assistir e reagir a esses vídeos, teve um cara que até comentou: Baroni, acho que você tá errado, deve ser 1 bilhão de frames por segundo, não 1 trilhão. Não, é 1 trilhão mesmo. Então a gente vai ver essas duas coisas. Vamos começar pelo vidro, que é o mais lentinho, né? Parece uma lesma perto da luz, mas para nossa câmera já é muito rápido. Até no vídeo recentemente que a gente fez quebrando o vidro, tem umas imagens a 6.000 frames que a gente filmou, e quando o vidro quebra em 1, 2 frames ali, já dá para ver que o vidro tá todo rachado, não dá para ver as rachaduras se formando, praticamente instantâneo, muito rápido. Também para a gente conseguir enxergar no detalhe aqui uma outra imagem em laboratório a 10 milhões de frames por segundo. Mas antes nós vamos assistir aqui um vídeo do Slow Mo Guys, que filmaram um vidro quebrando de uma forma muito interessante, muito legal. Eles utilizaram uma Phantom, que é uma super câmera lenta da Vision Research, que foi a primeira pioneira do mundo a fazer esse tipo de câmera, e também é uma câmera que custa apenas, no mínimo, R$1 milhão. São 150 mil dólares, mais imposto, mais frete, mais o caramba, mas é no mínimo assim, ó, chutando baixo, R$1 milhão para ter uma câmera dessas no Brasil, e não existe nenhuma dessas no Brasil. Então eles têm essa super câmera lenta, canal que eu sempre recomendo, que inclusive é a minha inspiração para começar esse canal aqui. Ó, eles pegaram uma placa de vidro comprida e fizeram essas divisórias de 1 pé, né, que é uma unidade de medida americana, que acho que são, em média, 30 centímetros. E aí, eles fizeram essas divisórias e com a super câmera lenta eles vão filmar e vão contar quantos frames, quanto tempo demora para percorrer tal distância e calcular a velocidade que o vidro quer. Primeiro na câmera normal. A carinha dele. Olha lá. Olha a velocidade que foi isso. Eu não falei, eles estão filmando aqui a 28 mil frames por segundo. Um segundo nessa filmagem da vida real tá quase 20 minutos. E olha a velocidade que o vidro quebrou. Tem mais de 2 metros esse vidro, olha isso. Olha, é muito rápido. E olha que louco como ele meio que explode, né? Os vidrinhos vão indo para cima e para baixo, assim, ó.
Agora tem uma segunda cena aqui, ó. Eles fizeram uma coisa bem legal. Eles pintaram cada setor ali, cada divisória de uma cor diferente. Como o vidro já tá envergado aqui, ó a carinha dele já de força. Play. A carinha dele é muito boa. Ó, agora 78 mil frames por segundo. Nossa. Olha como é rápido ainda. Aí aqui, ó, ele pintou de cores diferentes para ficar mais claro, né, mais evidente. E aí ele pegou o tempo que as rachaduras demoraram para percorrer cada pé ali, fizeram uma média dos 7, porque tiveram tempos diferentes, e calcularam com a distância e o tempo a velocidade. É a mesma estratégia que eu usei para medir a velocidade da arminha de feijão em um vídeo, para quem assistiu. 4.758 pés por segundo. Ele fez a legendinha aqui, ó, 1.458 metros por segundo. A luz são 300 milhões. 5.250 km por hora. Mach 4.2, são 4.2 vezes a velocidade do som. Bom, é isso. Agora vamos ver a imagem de laboratório a 10 milhões de frames por segundo. O cara fez uma imagem bem fechada ainda e dá para ver as rachaduras se formando ali. É bem satisfatório. Infelizmente é um vídeo de 24 segundos. Um canal X e só tem esse vídeo, mas melhor do que nada. Ó, já dei play, ó, já tá batendo no vidro a bolinha, hein? Parece que ela tá estática, deve estar muito rápida. Olha. Nossa. Olha que louco. Vocês perceberam como primeiro vão as rachaduras de assim, né? E aí depois vem as que interligam essas rachaduras maiores. Primeiro ela vai expandindo 360 graus e as outras vão interligando, assim como se fosse uma teia de aranha. Assistir de novo. Até desacelerar ele, colocar 0.5. Ó, e parece que já tá acertando o vidro. Ó, já acertou o vidro aí. Eu vi mexendo. Nossa, essa câmera tá muito lenta para enxergar isso devagar, hein? Ó, olha só como vai interligando aqui, tá vendo? Ó, primeiro vem essa rachadura principal, depois vem as outras interligando. Perfeito. Essa imagem tá com menos contraste, não sei se é a mesma, mas ó, tá um ângulo mais aberto. Play. Olha, essa tá bem mais menos nítida, mas olha que animal. Olha isso. Cortou no meio o negócio. Ia começar a interligar tudo aqui, ó. Esse foi o nosso vidro quebrando em super câmera lenta. E agora vamos para a velocidade da luz. Então vamos lá, primeiro tem um vídeo aqui que eu separei para vocês entenderem meio que o setup dos caras, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Aqui está o corpo da câmera, olha o tamanho da bichona. Ó, eles vão passar esse laser aqui com um impulso muito, muito suave, um laser muito fininho. Ó, eles vão ligar esse laser e vão passar ele pelo meio dessa garrafa. E a câmera está apontando aqui. Olha isso! Olha o formato de onda aqui, ó. Olha que louco agora, quando ela bate aqui na tampinha, como reflete, né, os fótons, que eles batem e voltam. E olha só como ilumina tudo aqui, ó. Ó, essa altura a luz já saiu aqui da garrafa, mas olha como retém o reflexo aqui. São todas bem semelhantes, tem uma que é até mais lenta, eu acho que é essa. Não, essa tá mais rapidinha, olha isso. Os caras conseguiram filmar a luz de câmera lenta. 1 trilhão de... Ah! Tem um TED, uma palestra do cientista principal que desenvolveu essa câmera, e ele fala que se filmasse um tiro de arma de fogo com
com essa câmera nesse intervalinho dessa garrafa, ia demorar mais de 1 ano para o projétil atravessar a garrafa, para vocês terem noção da velocidade que essa câmera está filmando para a gente enxergar isso aqui. Mais de 1 ano para um tiro atravessar essa garrafinha. Ó, essa está ainda mais lenta. Olha isso. A luz está realmente em câmera lenta. E o mais legal é quando ela bate na tampinha, ó. Ilumina tudo, ó. Pum, acertou a tampinha, olha como ela reflete e volta. Muito louco. Agora eu vou pegar o TED dele aqui e mostrar que tem uma animaçãozinha que explica muito bem da aplicabilidade e o que eles conseguiram desenvolver, que isso aqui é impressionante. E olha só o que eles fizeram. Depois eu vou deixar o link para quem quiser assistir. O nome do idealizador dessa câmera é o Ramesh Haskar, indiano. Eles querem usar a tecnologia dessa câmera para meio que enxergar através da parede. Como é que funciona? Tem a lente da câmera aqui, dessa câmera ferrada, um laser. O laser vem, sai, bate aqui na porta, reflete para todos os lados, 360 graus, os fótons, vem, bate no objeto, reflete de novo 360 graus, alguns fótons vêm, batem aqui, 360 graus de novo, voltam para a lente da câmera, e aí com um monte de cálculo maluco lá, com um algoritmo, eu vou mostrar aqui, eles vão conseguir reconstruir uma imagem através do reflexo da luz numa parede. Ó, esse aqui é o setup, tá aqui a câmera, a lente da câmera zona lá pica, tem um laser alinhado aqui com a lente que vai sair de algum lugar. Eles vão projetar o laser nessa porta e vão reconstruir a imagem desse manequim escondido aqui. Ó, o laser sai, enche a lente da câmera, bate no muro. Quando ele bate, os fótons vão 360 graus para todos os lados, e aí cada fóton que bate ali no manequim também reflete 360 graus, e aí cada fóton que bate ali na porta reflete 360 graus de novo, e aí aos poucos, aos poucos, né? Isso aí demora, sei lá, eles chamam de picosegundo, não sei quantas milhões de frações de segundo é que demora, e os fótons entram na lente da câmera em tempos diferentes, né? E aí eles desenvolveram um algoritmo no computador que calcula a diferença que esses fótons demoram para bater no sensor e ele reconstitui a imagem que estava atrás da parede. Olha isso, que loucura. E olha só, ele vai mostrar agora a reconstrução da imagem. Mostra aqui calculando o tempo, a distância que cada fóton demora. E como são vários fótons diferentes, cada fóton que bate, ele reconstitui um pedacinho da imagem, e aí com o algoritmo eles meio que compilam tudo no computador, e olha só a imagem que eles conseguiram reconstruir daquele manequim. Que loucura. Pesado, né? E para que serve isso? Aí ele mostra aqui o que eles pretendem usar com essa tecnologia. Por exemplo, se tivesse sensor no carro, você vai conseguir ver se está vindo outro carro e evitar uma colisão. Ele vai usar essa tecnologia para identificar um carro em um ângulo que você não consegue ver a olho nu e futuramente evitar um monte de acidentes de trânsito. Outra utilidade é bombeiros. Se eles tiverem esse tipo de câmera aqui, esse equipamento estiver pegando fogo no prédio, eles podem lançar aqui, ó, através de uma janela, o negócio bate, faz um scan atrás da parede, volta e eles conseguem ver se tem alguma pessoa, algum sobrevivente, sem ter que entrar e perder tempo entrando em cômodos vazios. Também dá para usar em cirurgias. Você consegue ver aqui, ó, uma colonoscopia está mostrando, né? Você consegue entrar com a câmerazinha e enxergar todos os ângulos dos órgãos, ó, o coração também. O negócio vem, bate aqui, você consegue ver lugares que você não conseguiria enxergar com a outra câmera através dessa câmerazinha. E bom, como eu falei, esse TED aqui, ó, foi de 2012
E até hoje não vemos nenhuma aplicabilidade industrial, porque também, imagina, a tecnologia tem que evoluir muito para conseguir transformar aquela master super câmera grotesca de laboratório em uma micro câmera que vai conseguir entrar no seu coração, ou uma câmera acessível para ter nos carros das pessoas, ou para ser acessível em uma coisa portátil para ficar na mão de um bombeiro para ir lá e poder fazer um scan quando estiver pegando fogo. Então, acho uma tecnologia super legal, o projeto dos caras super legal, mas acho que ainda precisamos evoluir muito para conseguir transformar isso em uma coisa pequena e acessível, porque até hoje, até essa super câmera lenta que eu filmo, essa do Slow Mo Guys, ainda custa uma quantidade absurda de dinheiro, né? A minha custa 50 vezes menos que a deles, mas mesmo assim ainda é muito caro, e a câmera deles, não preciso nem dizer, R$1 milhão. Então, nem essas câmeras ainda existem a um preço acessível para as pessoas. Imagina essa aqui, filma a 1 trilhão de frames por segundo, mas não deixa de ser muito interessante poder enxergar a velocidade da luz. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, chega aqui até o final. Não esquece de deixar seu likezinho. E a pedida de vocês, Interessante, né, Jonathan? Sensacional, sensacional. Muito interessante. Você viu a forma como a luz passa na garrafa, bate na tampinha e reflete tudo? Nossa! Não, legal demais, legal demais. E a câmera, ele conseguiu pegar toda essa, né, essa imagem, né, a questão dos frames, né, 1 trilhão de frames por segundo, é muita foto em um único segundo. Sim, nossa! Não, muito trabalho envolvido nisso. E a aplicação nobre, nobre, legal isso. Então fica assim, Jonathan, um abração, até a próxima aula. Abraço. O nome do canal é Barone Lab? Isso, Barone Lab. Vou me inscrever, vou me inscrever. Nossa, interessante demais. Gostei. Fica assim, João, um abraço. Acerta, abraço. Tchau, com Deus. Com Deus.